comunicação não violenta foi um divisor de águas na minha vida. Né? A comunicação não violenta é uma... Na ausência de outra forma de explicar, é uma forma de enxergar a vida diferente, baseada na nossa compaixão natural, né? Na nossa capacidade de fluir entre o dar e o receber, que é próprio do indivíduo. E é criada pelo Marshall Rosenberg. E eu estudei aquilo e eu só queria trazer aquilo para minha relação com os meus filhos. E eu vi que tinha pouca coisa sobre essa relação. Então, assim, tem base na disciplina positiva, tem base em outras coisas, mas a base maior, o meu alicerce maior é sim a comunicação não violenta. Quando você perguntar, as pessoas perguntam pro Marshall por que ele falou não violência, porque ele não falou exatamente o que é que era essa comunicação, ele quis dizer, ele respondia que ele só queria dizer o que não era. O que era você construía, a sua forma de fazer, a sua forma de agir dentro da lei. Abrir mão da violência, você está construindo outras formas de agir. E a violência ela não está só no tapa, ela não está só no grito. A violência está na humilhação, a violência está em você se sentir ruim, errado, mal, porque você agiu de determinada forma. A violência está em você se silenciar, a violência está em você engolir sapo. Então, assim, a violência está muito maior do que o que a gente entende pelo beliscão, pelo grito, pelo tapa ou pela humilhação propriamente dita, sabe? A ideia é a gente construir essa relação com o aluno, com a criança, com o adolescente, com quem quer que seja, de verdade, de que eu enxergo você, eu tô te vendo aqui. Eu tô vendo o que você sente, eu tô olhando no teu olho, eu tô vendo as tuas emoções e elas são importantes pra mim. Eu não quero que você só cale a tua boca pra ficar mais fácil pra mim. A ideia não é fazer mais fácil. A ideia é que seja mais verdadeiro. Tá, eu comecei a falar sobre educação não violenta porque eu não encontrava isso em canto nenhum. O que eu encontrava era como você conseguir a obediência da criança, como fazer a criança fazer o que você quer. E não é sobre nós a educação. A educação é sobre desenvolver as habilidades de um indivíduo que vai crescer, que vai viver longe de mim, que vai ser colega de alguém, chefe de alguém, esposo de alguém, amigo de alguém. Então as habilidades tinham que ser muito maiores. Eu não queria ver a educação como esse projeto de curto prazo. Eu queria ver a educação como um projeto de longo prazo. E eu não encontrava nada que falasse sobre isso. Então, assim, é muito bom você ensinar para a criança, ok, não pode bater. Legal, não pode bater. Mas o que é que ela faz com aquela raiva? O que é que ela faz com o coração acelerado? Com a boca seca? Com os músculos tensos? O que é que ela faz com aquilo tudo que está no corpo dela? Então eu percebi, ok, a gente dá a regra, né? Te dei a meta, amor, agora você atinge a meta. Eu disse, não, a gente precisa falar com a criança, com o adolescente, desenvolver nele essa inteligência de reconhecer, de se enxergar e de enxergar o outro. Porque a gente parte de uma educação que eu enxergo o outro, então me obedeça, me atenda, né? Faça o que o outro quer, não importa o quanto custe para você. E a gente precisa do equilíbrio, eu preciso entender o outro e respeitar o outro, eu preciso reconhecer onde é que eu estou nesse lugar também. E aí a educação não violenta veio dessa minha necessidade de enxergar os meus filhos com um projeto para frente, sabe? A vida deles, munidos de coisas para o futuro. E aí eu pensei na educação não violenta, né, de me educar de maneira diferente, que na época eu nem pensava nesse nome, mas educar de maneira diferente, porque eu queria alguém que tivesse mais consciência de si. Porque a minha maior dificuldade com os meus filhos era lidar com a minha raiva, era lidar com as minhas explosões, era lidar com as minhas próprias dúvidas. Então não era sobre eles, era sobre mim. Então como é que eu vou desenvolver alguém que não tem essa mesma dificuldade que eu tenho? Alguém que tem um pouco mais de habilidade de lidar consigo mesmo e com o outro do que a que eu tenho, porque a nossa educação não fala nada sobre isso. Então, se eu entender surtir efeito, como meu filho fazer o que eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu quero, cara, nunca surtiu efeito. Não é assim que funciona a coisa. Agora, se eu entendo por surtir efeito, o meu filho, a minha filha conseguirem lidar com as emoções deles, conseguirem comunicar comigo, e criarem comigo uma relação que não é, pelo amor de Deus, não chama minha mãe. É a relação de conta pra minha mãe que ela vai saber me ajudar. Cara, tá dando super certo. Eu lembro do meu filho, quando ele tinha 2 anos, eu deixei ele com a minha sogra. E quando eu cheguei, minha sogra fez, Elisama, ele falou que ele estava frustrado. Onde é que esse menino aprendeu essa palavra? Eu ensinei a palavra, mas a frustração existia dentro dele, eu só dei nome pro negócio. Então você vê uma criança de 2 anos falando, eu estou frustrado. Pra mim é incrível, pra mim isso já é fazer efeito maravilhosamente bem. E aí quando eu olho a longo prazo,
Ele com 4 anos e meio, meu filho, ele tem uma tendência à explosão de raiva, como eu tenho. Não sou uma pessoa calma e tranquila, eu creio que pela minha forma de falar dá pra entender, eu tenho calma tatuado no braço. Então assim, o meu filho tem uma maior tendência à explosão de raiva e ele com 4 anos e meio me falou que tava com vontade de quebrar o osso do amiguinho e ele se afastou. Então assim, filho, o que você tá sentindo? Eu tô com muita raiva, mamãe. O que você fez? Eu me afastei. Então, essas pequenas diferenças na forma de se relacionar, elas fazem toda a diferença no mundo. Porque a maioria das pessoas fala, mas eu apanhei a minha vida inteira, eu fiquei de castigo a minha vida inteira, eu tô ótimo, tô ótima. Ok, meu amor, mas como é que você se relaciona com você? Como é que você lida com a sua raiva, com a tua frustração, com a tua angústia, com a tua tristeza? Como é que você lida com quem discorda de você? Como é que estão as suas outras relações? Porque aí, é nesse sutil que são os efeitos da educação que a gente recebeu, que não fala nada sobre as emoções, porque nós somos seres emocionais. Se eu não falo nada sobre as emoções, o que eu tô ensinando pra essa pessoa? Sobre ela mesma e sobre o outro. Eu acho que tudo é um processo. Então, o que eu falo com os pais é que educar de maneira não violenta é um processo longo, é um processo difícil. Amor, não posso falar que é facinho, né? A gente tem vontade de esganar a criança de vez em quando. A gente tem vontade de fazer chantagem emocional com o adolescente. É normal, porque é isso que a gente aprendeu. Então, é importante você entender que todas as suas dificuldades emocionais na relação com o seu filho, você só tem porque ninguém te explicou como lidar de outra forma com as suas emoções. Então, a gente precisa entender que nós temos uma história. Não adianta chegar para um pai, para um educador e dar uma lista de ferramentas e de formas de lidar, se ele não está bem com ele para lidar com isso. Tem um processo muito maior de autoconhecimento. Por que eu gritei? O que está acontecendo nesse momento? Por que isso que essa criança falou me ofendeu tanto? Por que eu levei tanto para o lado pessoal essa palavra desse adolescente? Quando eu começo a enxergar que é muito maior do que o que ele me falou, que tem um caminho pelo que ele me falou e o que eu recebi, e que eu vou aprender a lidar comigo, aí eu dou uma respirada, inclusive consigo diminuir as minhas expectativas, né, sobre esse processo. Porque a gente quer tudo para ontem. E essa é uma das consequências da nossa pouca educação emocional. A gente quer as coisas para ontem. Eu não quero esperar. Eu quero agora. E não vai ser em termos de agora. Nós não funcionamos em termos de agora. A criança não funciona em termos de agora. É processo. A educação é um processo. Então ninguém venha querendo uma receita de bolo A mais B para que eu consiga educar de maneira não violenta, porque não vai rolar. Não é assim. Eu sempre falo aos professores, quando eu falo para professor, a primeira resposta que eu tenho é: Elisama, é muito fácil você lidar com o sentimento do seu filho, porque é você e seu filho. E quando eu tô com 30 crianças numa sala, quando eu tô com 30 adolescentes numa sala, como é que eu faço? A minha resposta é sempre a mesma. Você vai gastar menos tempo lidando com o sentimento daquela criança do que tentando controlar uma sala inteira descontrolada. Porque quem é professor sabe que o comportamento contamina. Um aluno agitado consegue deixar sua sala inteira agitada em meia hora. Então, se eu perceber, opa, aquele aluno hoje ele tá... E eu consigo me aproximar e nomear o sentimento dele e acolher. E de alguma forma dizer, eu tô te enxergando. Tô vendo que você tá assim. Se quiser conversar, eu tô aqui, tá? E consigo dar esse abraço, mesmo que não seja físico, esse abraço emocional nesse aluno, eu consigo prevenir uma sala inteira descontrolada, às vezes. Porque o mau comportamento não vai deixar de existir, aquele sentimento difícil não vai deixar de existir, só porque eu não olhei para ele. Ele vai continuar existindo. Então, o lidar com as emoções dos alunos é, na realidade, uma prevenção do que você lidar com 1 ou 2 alunos. É mais fácil lidar com 30. Você vai acabar lidando com 30, ou com 20, ou com 25, se você não lidar com aquele um que tá meio se comportando de um jeitinho estranho ali, sabe? E é importante eu entender que nenhum aluno, ele vem pra sala pensando, hoje eu vou acabar com a cabeça do meu professor, ele vai ficar louco, hoje ele pede demissão. Não é essa a intenção. Existe um sentimento, a necessidade ali. Existe algo gritando, vivo dentro dessa criança ou desse adolescente que ele está se comportando dessa forma. Se eu consigo não levar para o lado pessoal e entender que ali tem um ser humano me pedindo algo que ele nem sabe o que ele está precisando, cara, minha forma de lidar com ele vai ser muito diferente.